Sempre consciente, o presente é um presente. Seja forte, seja pleno, não acerto nem erros. Construa a base sem medo, a base é você mesmo. Conheça-se, mexa-se, compõe a sua sinfonia. A vida pulsa, é você quem tem a chave. Transforme a realidade, isso é você, isso sou. Eu sou primordial, som, eu sou divina expressão. Bom dia, meus amigos e amigas internautas. Tudo bem? Hoje eu vou ter um convidado muito especial. Essa música que vocês ouvem, por exemplo, no início aí do meu programa, ele é um dos produtores. O grande amigo, o grande irmão, não é? Denis Zaniskov, que daqui a pouco vai estar falando aqui com a gente sobre produção musical. Na verdade, eu não conheço a profissão produtor musical há muito tempo, né? Eu descobri isso depois que eu já tinha feito faculdade, depois que eu já tinha trabalhado numa empresa há muitos anos, numa área de tecnologia que não tem nada a ver com música. Certo. Mas eu sempre tive a música muito presente, né? Certo. De criança, de ouvir os LPs dos pais, os cassetes, e querer tocar e aprender violão. Eu sempre tive esse lado artístico, vamos dizer assim, e eu sou um engenheiro de formação, né? Eu gosto das técnicas, do lado técnico das coisas. Maravilha. E eu acho que o produtor musical é uma profissão que consegue juntar as duas coisas. Sim, você falou dessa coisa do técnico e do músico, né? Um produtor musical também tem que conhecer muito de música, né, Denis? Tem. O ideal é que o produtor musical tenha um balanço entre esses dois lados, né? Certo. Obviamente, ele não precisa ser um excelente compositor, virtuose, né? Um virtuose ou um intérprete muito bom, e nem talvez o melhor engenheiro de áudio, né? Mas ele precisa ter um bom balanço desses conhecimentos para poder falar a linguagem do músico, né? Para poder principalmente entender o que o músico quer. Sim. É muito difícil para um artista, porque o artista ele tem essa capacidade de visualizar o produto final, Sim. o que ele está criando, como ele quer que seja, mas é difícil para ele comunicar isso para os outros, né? Sim. Então o produtor ele precisa ter esses conhecimentos, essa linguagem, para entender o que o artista quer, para saber conversar com os técnicos. Na verdade é uma equipe de produção, né? Uma equipe. O produtor pode ser visto para algumas bandas como um gerente, algumas bandas precisam, até gostam disso, né? Certo. Um gerente que faça acontecer, os prazos sejam cumpridos, que as atividades sejam feitas com foco, né? Muitas vezes ele é um amigo, ele é um pai, muitas vezes ele é um músico, ele pode participar do arranjo, ele pode interferir na composição de uma forma construtiva, muitas vezes ele é mais técnico. Então, pegando esse seu gancho, o que faz um produtor, efetivamente? O músico chega lá com um CDzinho e tal, e dá na sua mão e fala, olha, eu quero que você produza o meu trabalho. O que é a primeira coisa que o produtor tem que analisar? A primeira coisa que eu costumo fazer, de novo, não é necessariamente algo que todos os produtores façam, certo, né? Mas do jeito que eu entendo, que eu procuro trabalhar e tem funcionado bem, entender qual o objetivo daquele artista, né? Certo. Porque o objetivo dele pode ser passar uma ideia, pode ser vender uma ideia, né? Pode ser construir uma música que seja parte de uma obra maior, pode ser uma música que vai acompanhar um vídeo, quer dizer, tem infinitas possibilidades. Sim. Então, a primeira coisa, acho que é entender o objetivo dele, mas aí eu vou começar a analisar a composição, né? Acho que a primeira coisa, se a gente pegar a palavra, o termo produção musical, você tem uma parte que é produção, você tem uma parte que é música. Sim. Né? A música, a composição tem um peso muito grande, né? Ela é a matéria-prima, então acho que essa é a primeira coisa que deve ser analisada. Será que ela está clara, a mensagem? Ela emociona? O tempo está legal da música? A duração, ela é cansativa, ela prende o interesse, né? E aí você pode trabalhar letras, pode trabalhar música, harmonia, melodia, né? E acho que quando essa fase estiver completa, você caminha para um próximo passo. A produção, ela tem vários passos, né? E você tem que ir completando um para seguir ao próximo. Então aí você começa a fazer experimentações de instrumentação, certo, de estilos, né? Da forma da música. Será que essa sessão já entra agora ou vamos criar um suspense e colocá-la depois, né? Entendi. Vai ser repetida ou não, né? O produtor musical ele tem que transformar uma ideia num produto que seja digerível, consumível, que as pessoas entendam, gostem, se emocionem. Sim. E aí ele tem um conjunto de ferramentas
técnicas e artísticas para chegar lá, né? Contorno emocional é uma delas. Como que a música se comporta do início ao fim, que elementos entram e saem, quanto tempo eles permanecem, com que foco, né? Contrastes. Então, assim, um artista, um compositor, ele pode ser muito bom na composição, mas não necessariamente ele conhece essas ferramentas. Vice-versa, eu posso conhecer essas ferramentas e utilizar, mas o meu negócio não é compor. Então é um trabalho em equipe, como um prédio tem um arquiteto, um engenheiro, né? Um decorador. Eu me lembro, Dente. O Augusto está perguntando uma coisa bem legal aqui. O que você acha de home studios hoje? Que tipo de equipamento eu preciso ter para começar a gravar minhas próprias músicas em casa? É uma pergunta bem interessante, né, Denis? Essa pergunta é ótima. Home studio é uma coisa maravilhosa. Você poder ter em casa um espaço para você criar, né? Para você experimentar, fazer sua música, é maravilhoso. Eu acho que o grande problema é a gente confundir o home studio com um estúdio profissional, né? Então o home studio ele pode e deve ser usado nas etapas de composição, de experimentação, né? Mas eventualmente você precisa ir para uma grande sala, uma grande no sentido acústico, né? Uma sala adequada para se gravar, para se escutar detalhes, para se mixar com profissionais qualificados, né? Então ele é muito bom, mas ele é somente parte do processo. Existe, acho que, uma supervalorização de equipamentos, né? Aqui no Brasil, principalmente, eu acho. As pessoas querem saber que equipamentos comprar. O equipamento é o de menos, né? Tem uns artigos no meu blog sobre isso, se você se interessar. Mas o mais importante é o know-how, a criatividade, saber como fazer. E a tecnologia é só uma ferramenta, ela não vai criar por você, né? Nunca, talvez um dia, mas não estamos lá ainda. Ainda não. Tem algum artista que você admire? Eu tenho um guru e uma referência desde sempre, que é o Stevie Wonder. Ah, que maravilha. É uma pena que as pessoas normalmente lembram de I Just Call to Say, né? I Love You e algumas baladas dele, mas ele tem uma obra gigantesca, maravilhosa, emocionante. Tem um álbum duplo dele, que é o meu álbum preferido até hoje. Como chama esse álbum? Chama Songs in the Key of Life. Ah, legal. Assim, eu convido todos a conhecerem para ter uma ideia do que é Stevie Wonder, né? E a gente está falando de 1976, né? Quando eu nasci. Então, e até hoje, para mim, é a grande referência. Embora eu acho que a gente tem que separar gosto pessoal da profissão, produtor musical, porque isso pode atrapalhar, né? A gente tem que pensar como produtor e não como ouvinte, né? Até a gente pergunta para o artista quais são as suas referências, como você gostaria de se comunicar com o público, com que estilo, com que timbre, com que instrumento. E aí, claro, quanto mais eu tiver de referências, mais rica vai ser a discussão, né? Muito obrigado, Denis. Obrigado. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Salve a música. Salve. Isso aí. Obrigado. Viva sempre consciente, o presente é um presente. Seja forte, seja pleno, não acerto nem erros. Construa a base sem medo, a base é você mesmo. Conheça-se, mexa-se, componha a sua sinfonia. A vida pulsa, é você quem tem a chave. Transforme a realidade, isso é você, isso sou. Eu sou primordial som, eu sou divina expressão.